Olá pessoal, desculpa, eu tive um problema, não sei, o celular apagou de uma vez, eu estou aqui no celular da minha companheira. É, Vocês estavam conseguindo ouvir o professor Lincoln ainda? Vou tentar chamar o professor Lincoln aqui. Ele conseguiu concluir o raciocínio dele, pessoal, ou a conexão caiu logo em seguida? Ok, eu estou chamando ele de novo, gente, só um minutinho. Tá bem, obrigado. Obrigado. Estou tentando chamar ele aqui. Tô tentando chamar ele aqui, gente. Está conectando. Oi, Lincoln. Mil desculpa, meu querido. Caiu. Vim para um lugar mais perto, fiz uma... Mil desculpa, porque eu sei que quebra o raciocínio demais, Uhum. mas tecnologia dá rasteira na gente, sempre. Desculpa, queridão. Tranquilo. Fique quieto, rapaz. Você fica andando aí. Não, agora eu tô quietinho. Pronto. Quietinho. Então, como eu tava falando, né? Da relação da capoeira com o ensino de matemática e o ensino de ciências. Quem Sim. acompanhou até agora viu que eu falei um pouco sobre a capoeira e o ensino de matemática. E a capoeira e o ensino de ciências, realmente, ela vai ter essa perspectiva diferencial em que a gente vai pensar, né? É, vai pensar, um abraço, Ana, vai pensar realmente uma outra forma de agir, né, com o conhecimento, e um conhecimento em que ele não vai, como eu posso estar expressando? Realmente cortou meu raciocínio. Mas ele não vai ser cristalizado. Ele é um conhecimento dinâmico, né? Ele é um ensino de ciências, por exemplo, dizendo que ele venha a ser contextualizado. O que eu estou falando aí é da ideia das inserções do contexto social também entrarem na própria capoeira, né? Então, é importante para a gente pensar ciências e ciências naturais também com base nisso, né? Você, por exemplo, professor, você associa o quê? Com base no contexto da fauna, por exemplo, os animais locais, dá para você fazer interlocução com os movimentos, o contexto do que está ali, né? É chegado. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. E aí vou ultrapassando a questão do conhecimento para a gente entender que o viés condutor é a ancestralidade, né? Por exemplo, os animais do nosso contexto nordestino, eles nunca chegam ao ensino de ciências. Você tem ideia do que é isso? Todo mundo escuta falar da girafa, do elefante, do crocodilo, né? Em que aqui no Nordeste nós estamos falando de uma perspectiva, por exemplo, de semiárido. Aqui eu tenho um guaxinim, aqui eu tenho um tatu, aqui eu tenho um agi, aqui eu tenho um sapo, né? O cururu. Então, é uma outra realidade em que o viés, realmente, essa pegada da ancestralidade, dá para você inserindo um diálogo de interconexão e do saber de uma forma interligada, ou o próprio corpo, né? Ou o próprio corpo, o movimento do nosso próprio corpo,
né? A psicomotricidade também, que pode ser desenvolvida a partir do ensino de capoeira. Então, nos faz pensar que nós podemos estar entrelaçando a arte, a ciência, a história, porque eu foco nessas duas disciplinas, nesses dois componentes, porque nos dão base para pensar uma capoeira diferente, uma capoeira em que eu posso imaginar e que eu posso conhecer também a minha realidade, refletindo sobre a minha realidade, transformando nesse processo e tornando a todo esse conhecimento. Então, por exemplo, um ponto, né, é a questão das epistemologias de terreiro. Né? As epistemologias de terreiro é um fator fundamental. Por quê? Estou falando do teu sonho. É O meu tá chiando ou o teu? Não, o meu tá bem agora? Tá bem, pessoal, aí? Quando tu fala é que eu consigo ouvir um chiado. Aqui tá tranquilo, Tá aparentemente. ótimo. Então, vamos continuando. Então, por exemplo, das epistemologias de terreiro, o que vem a ser essa ideia de estar pensando a epistemologia de terreiro? Né? Pensando a epistemologia de terreiro é pensando o conhecimento com base no que ficou guardado dentro dos muros do terreiro. Né? Os saberes desses princípios filosóficos dinamizadores, também desses conhecimentos que vão dar uma base civilizatória outra. Então, por exemplo, eu estou trabalhando dentro das epistemologias do terreiro, o contar, dançar e batucar, que existe na conjuntura do Firê, né? Na conjuntura do Firê, e também pensando e também pensando a ideia de como está relacionando isso para que a grande maior parte das pessoas compreenda que não é em um viés proselitista, né? Mas em um viés em que você consegue perceber o conhecimento a partir de outra base epistemológica. E aí eu falo de uma base epistemológica afro-brasileira, né, de descendência de vários grupos étnicos africanos que trazem várias tecnologias sociais para a sobrevivência dentro de uma agricultura sustentável ou de uma agricultura de base camponesa, e que no terreiro ela vai se ressignificando diante da interconexão com essa sociedade, né, moderna em ascensão. Então, a gente consegue perceber aí, né, que essas epistemologias elas vão estar relacionando todo o complexo, né, todo o complexo de dinâmica social que está presente dentro do terreiro, mas que não é compreendido dentro das escolas e nem dentro das universidades. E aí, por exemplo, né, a gente pensa muito na implementação das duas leis, 10.639 e 11.645. Você não vai conseguir implementar a lei, porque você está pensando de uma forma linear. Esse pensamento vai numa perspectiva das epistemologias de terreiro. Eu não tenho como separar, por exemplo, as minhas mitologias sem compreender a importância do pisar na terra. E saber que da terra é que eu retroativo a minha energia ancestral. Eu não consigo, de forma alguma, fragmentar um conhecimento. Então, eu estou pensando em todo momento, né, em elementos em que eu possa estar construindo esse elo de ligação. E o currículo ele vem a ser aprisionador. Por que o currículo ele é aprisionador? Porque a escola não percebe as crianças de terreiro, os jovens do terreiro, ela não protagoniza os outros conhecimentos que eles trazem, que são muito significativos para a vida deles. Por exemplo, você imagina quando você encontra uma criança de terreiro que tem todo um processo a partir do toque do tambor. Entendeu? A partir do toque do tambor, você vê, né, que todo um processo de protagonismo que existe no conhecimento e trato e lida com as com chás, com os banhos,
com os processos curativos que a escola não compreende, mas que ela vai sim agir de forma, né, racista. E aí a gente cai para o entendimento do que é racismo religioso, porque nós falamos de uma relação de cosmopercepções, ultrapassa a ideia de cosmovisões, porque você compreende como cosmopercepções o conhecimento em todo o processo de interação, com o pé, com a mão, com a pele, com o cheiro, com o olhar, né? Com a emoção, com a energia, com uma base de conhecimento dinâmica. Então, nessa perspectiva, a gente consegue perceber que a escola ela não está preparada de forma alguma. Está muito distante ainda da gente conseguir dialogar, porque todo mundo vai achar, você tem um conhecimento africano e afro-brasileiro. Você está falando de macumba, né? Você está falando de macumba. Muita gente até vai achar que você está falando de capoeira. Ah, aquele professor de capoeira, ele é macumbeiro. Ele é macumbeiro. Porque a capoeira ela tem que falar de Jesus. E aí a gente vê, por exemplo, todo o processo, né, de apropriação cultural que a gente está enfrentando hoje, né, no contexto nacional brasileiro da capoeira gospel. É importante porque ela vai branquear e jogar todas as prerrogativas judaico-cristãs na capoeira, que é uma manifestação cultural afro-brasileira, com princípios de vários grupos étnicos africanos, né? E que vai ter toda uma filosofia que ela é, na verdade, mascarada como um princípio de alienação. Então, para a gente estar afirmando essas epistemologias de terreiro, né, dentro do contexto escolar, torna-se fundamental para o nosso cotidiano de vida. É uma missão, ó. É uma missão. É o que a gente já conversou muito. Estar fazendo é um processo de missão necessário. Perfeito, meu amigo. Duas coisinhas. O pessoal está achando, obviamente, essa entrevista, esse bate-papo riquíssimo e pediu autorização para gravar, o pessoal da organização do SECAB. O senhor já deu previamente, eu agradeço também por isso. Esse é um documento, né, de reflexão, mas também um documento de estímulo a determinadas condutas por parte da gente, portanto é um documento político, né? Então a gente, enquanto instituição, agradece muito essa sua autorização. Eu fico pensando, Lincoln, depois dessa sua fala, que para além dos desafios postos, né, existe esse, propriamente, da gente pensar, agora vou me centrar um pouco mais, acentuar um pouco mais esse caráter de formação dos professores, né? E aí perceber como os cursos de licenciatura, no sentido geral, falar um pouco no universo mais próximo ao nosso, eles trabalham com uma noção de universidade que é a principal referência, se não a única referência, né? E em que medida... Fala no Unilab ou não? Não, da Unilab não, no sentido geral, né? Mas em que medida a possibilidade da exploração desses trânsitos, né, por outros universos, né, por outras manifestações, por outras adesões, por exemplo, que são identitárias e políticas, ela pode também oxigenar nossas práticas pedagógicas e os nossos currículos consequentemente, né? Porque uma coisa que eu tô colocando isso a partir de uma reflexão muito particular, que na realidade é uma inquietação, né? Nós entendemos que as leis são produtos de uma movimentação no tecido social, né? Elas são produtos de um tensionamento de movimentos sociais, da organização de sujeitos, né, que foram invisibilizados, que foram subalternizados, que foram violentados historicamente. E que a lei em si, ela surge como uma possibilidade de reparação e, como você muito bem colocou, de criação de uma possibilidade e outra de compreensão do mundo que está. Ou seja, existe um caráter transformativo aí também. Mas a lei em si, né, ela não diz lá ou garante muita coisa. Esse chamado que você faz, criacional,
experimental, laboratorial, inventivo por parte da escola, do curso de formação e do próprio professor, me parece também fundamental, né? E aí talvez nisso que resida também a potência de uma experiência dentro das epistemologias do terreiro e dentro da capoeira, né? A gente brinca que a capoeira é um universo, né? A célebre frase do mestre Pachinha, que ela é tudo que a boca come. Portanto, ela também pode ser uma ação pedagógica inscrita nesse espaço, né? Agora, é preciso fazer essa reflexão dos limites da lei. Há um reconhecimento de que a lei, portanto, é produto de uma movimentação social importantíssima, mas a lei em si não basta, né? Ela não basta, por exemplo, que figure dentro de um ordenamento jurídico ou que se transforme em obrigatoriedade ou não. É preciso dotar de carne e sangue essa lei, né? Elaborar essas práticas. Portanto, é muito interessante essa sua partilha de experiência, né? Sim, muito importante mesmo. Alguma questão, gente? Vamos tentar. Eu vou tentar um pouco aqui repor as questões de vocês. Eu tenho várias conversas com o Lincoln, assim, horas e dias seguidos, né? E acho muito importante também, Lincoln, um pouco talvez trazer essa experiência de inflexão, ou seja, de crítica dentro de um padrão hegemônico de formação que determinadas universidades ou espaços escolares ou educativos, não necessariamente da escola formal, proporcionam, né? A Unilab é um desses, né? Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência enquanto professor, dessas disciplinas que você citou, né? Que trabalham com a ideia de ginga, mandinga, com a filosofia, né, do samba, com as epistemologias do terreiro, com a filosofia da capoeira. Se puder um pouco falar disso e da importância também política de termos uma universidade também reconhecendo isso, seria interessante para nós. Eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Você me faz pensar, mas que são base para construir muita coisa, né? A nossa sociedade, né, ela é estruturada, na verdade, o racismo, ele é estrutural na sociedade brasileira, né? E, de forma nenhuma, o movimento negro e o movimento indígena, eles foram juntos, porque é como você diz, é uma relação de sangue e carne, né? Mas um sangue e carne foi pisado, escravizado, subalternizado, né? E até hoje, é apedrejado, né? Como no caso da gente. Né? E aí é interessante para a gente tentar elencar esse racismo estrutural, e para a gente especificamente nos terreiros, o racismo religioso, ele vem a nos distanciar, né? Ou distanciar, por exemplo, a população negra, indígena, né? Ou as populações negras, de todo o contexto escolar. Existe a lei, desde 2013. Qual a dificuldade de implementar? Né? Será que não tem nenhum professor negro? Não tem. Mas qual a dificuldade de ter professor negro? Ou tem um professor branco que trabalha a lei 10.639? Mas qual a dificuldade que ele enfrenta? Qual o enraizamento que existe, ou o entrincheiramento que existe dentro da barreira da gestão ou da barreira escolar? Entendeu? Ou dentro da própria escola. O que é que acontece nesse processo todo? É o racismo. Esse racismo, ele vem a ser estrutural e ele também está alicerçado dentro da escola, com base no currículo, com base em todo o processo de gestão, com base na produção de material, na formação de professores. Nas avaliações, né? Nas avaliações. A gente sabe que tudo isso ainda é
uma briga muito grande. Nós, na Unilab, nós estamos todos caminhando, né, ou a grande maioria, nessa mesma direção. O quê? Partindo de um conhecimento em que a gente pense a partir de África, ou um conhecimento que a gente possa pensar e discutir a partir de culturas, manifestações religiosas ou valores afro-brasileiros. Aí vários colegas vão divergir: afrocentrado, afroperspectiva, afro-referenciado. Meu irmão, eu não quero saber de onde você vai analisar, desde que ele parta de África, é importante para a gente. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, a história ela foi reverenciada, contada, ressignificada com base nos vencedores. E nós fomos silenciados até agora, né? A lei ela é de 2003, então nós estamos em 2020, 17 anos. Jovem, mas nós já temos frutos dessa lei, né? Nós já temos muitos frutos dessa lei. Você vê que a gente começa a discutir relações étnico-raciais com a base de uma estruturação do Estado a partir do governo Lula. A partir de 2005 tem a primeira Conferência de Promoção da Igualdade Racial. Em 2001 nós temos a Conferência Internacional do Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas na África do Sul. Então, naquele momento, aquele é o marco signatário que diz que o racismo ele é estrutural, ele existe na sociedade brasileira, nós temos sim que desenvolver políticas de ações afirmativas. E a gente ainda encontra toda aquela discussão com base nas universidades, nas academias, nos espaços do conhecimento, em que vão estar pensando um conhecimento estruturado de forma eurocêntrica. Dizer que o conhecimento ele vai ser pautado com base filosófica romana, reconhecer, por exemplo, a egípcia, ou a africana nos outros contextos, né? Então, nos outros cenários, os povos de terreiro, né? Os indígenas, os quilombolas. Então, com base nessa perspectiva, o processo de desafio que nós enfrentamos na Unilab, ele é grandioso. Grandioso, por quê? Porque você vai achar as salas de aula com um contexto de diversidade riquíssimos, com estudantes africanos. Só um cenário, por exemplo, né? Eu já tive disciplinas em que eu tinha estudantes africanos de 4 países diferentes, de vários grupos étnicos, só para vocês entenderem quem está assistindo a live. 4 países diferentes, vários contextos étnicos diferentes dentro desse grupo de estudantes africanos, né? Estudantes indígenas, quilombola, assentados, de assentamentos rurais, certo? E do maciço de Baturité, de áreas urbanas e rurais. Então, você vai falar de um contexto de base do conhecimento que está sendo dialogado na sala de aula e um contexto dialogado com base na diversidade, né? Porque você está trazendo olhares, você está trabalhando com olhares que estão se protagonizando. Que hoje são professores e professoras em formação, mas amanhã vão ser professores em sala de aula, vão ser mestrandos, doutorandos, gestores públicos, políticos, né? Enfim, está ocupando espaços de um protagonismo na sociedade em que vão também podendo dialogar com as relações étnico-raciais. Entendeu? Então, esse contexto ele é revolucionário, ele não é ingênuo, mas ele é de uma reparação ancestral. Ele é de uma reparação ancestral. O que se torna fundamental para a gente, né? No contexto nacional, porque nossas experiências elas são protagonistas de várias outras pesquisas, né? De vários outros grupos de colegas em que a gente vai dialogando, trocando, trazendo ideias, né? Pensando
é, perspectivas diferentes de educação, mas também ameaçando, né, um conhecimento que estava cristalizado. Ou seja, de uma forma simples falando, nós estamos mexendo na casa que estava quieta. Né? Nós estamos... Eu quero mudar esse quarto de lugar, tira esse móvel daí, aqui tá tudo errado, não tá legal, vamos mudar, é diferente, isso aqui não é minha cara, vamos fazer a nossa cara aqui dentro dessa casa. Então você vai ver, por exemplo, esse princípio dinamizador, né? E você traz a frase do mestre, Pastinha, se eu não me engano, né? É a capoeira, é a boca que tudo come. Tudo que a boca come, é. Tudo que a boca come. Exu é a boca que Exu, tudo come. Né? Você traz o princípio dinamizador de Exu. Exu, o orixá da dinâmica, do movimento, da transformação, da vida, da brincadeira, do impossível e do desejo. Por que Exu é tão temido? Exu, ele é temido porque ele é o orixá do desejo em uma sociedade alienante em que eu não posso desejar, eu não posso ter, né? Eu não posso possuir nem o meu próprio conhecimento. Então, Exu, ele é revolucionário e ele é libertador. Por isso ele tem todo o processo, né, de sincretização demoníaca à figura e imagem de Exu. Claro, isso, né? Claro, é isso. E o nosso papel é desconstruir tudo isso. Eu fico pensando, na medida em que você vai falando, como a gente, né, talvez vá se conduzindo, obviamente com muitos obstáculos, mas dentro de uma perspectiva em que, por exemplo, busca interpelar esses limites ou essas fronteiras que já estão dadas desde que a gente entra na escola ou entra na universidade, né? É um percurso também de experiência que questiona a nossa própria formação, né? Enquanto professor, muitas vezes, porque a gente vem da escola ou mesmo de um curso que é pautado por essas lógicas, né? O Lincoln caiu. Tá me escutando? Não. Eu não estou te vendo, querido. Tá me escutando? Estou escutando, eu só estou escutando, só apagar a minha imagem aqui sem querer. Pronto. Tô vendo, mas tô vendo teu computador. Tu tem que virar um pouquinho. Espera que eu vou tentar inverter. Tá bom, querido. Mas pode falar que eu vou ajeitando aí, dá certo aqui. Eu digo assim, em resumo, pensar como esse é um processo de combate, se assim a gente puder dizer, frente ao instituído, ao hegemônico, ao central, que ele deve ser constante, né? Que a gente deve a todo momento estar refletindo sobre o nosso próprio percurso. Porque muitas vezes, por exemplo, eu me encontro enquanto professor trabalhando dentro de determinadas perspectivas, sensível a determinados valores, mas tendo que atender a uma dinâmica burocrática, ou a uma política educacional, ou mesmo a um currículo que não é nada sensível, né? E daí a importância também da gente aproveitar, fazer de instância de resistência os encontros, né, como esses, por exemplo, como esse, como com a capoeira, como com os povos terreiros, como com as comunidades indígenas, como com os movimentos sociais do campo, como você citou também, né? São eles que vão provocar essas ranhuras, essas fissuras nesse currículo, né? Porque institucionalmente a margem, mesmo dentro da Unilab, mesmo dentro de uma universidade como a Unilab, ela tem limites, né? Outra coisa, por exemplo, é você aproveitar a potência desses encontros em espaços, e daí te perguntar isso também, em espaços como os de extensão, nas práticas pedagógicas de visitação dos terreiros ou das escolas de capoeira como espaços educativos, e até mesmo, como a gente vem brigando um pouco lá dentro, de transformar a experiência de alguns estágios em educação como experiências passíveis de serem feitos nesses espaços, porque também são espaços educativos, o dos movimentos sociais, o dos centros culturais, os das museologias comunitárias,
né, das escolas de capoeira e os dos terreiros em sentido geral, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Porque a gente vai pensar a base de um conhecimento, né, em outra perspectiva, mas qual vai ser a ação prática? Né? Qual vai ser a minha ação prática? Como é que eu vou tentar visualizar uma materialização? Porque o momento de estágio é o momento em que o aluno vai estar se percebendo enquanto professor no contexto. E um contexto em que ele pode ser educativo, não só em um ambiente formal, né? Como você fala, por exemplo, eu posso fazer os momentos de visitação no terreiro, a gente faz. A gente faz dentro da disciplina de ensino de Índia, dentro da disciplina de ensino de ciência, que é a primeira vez que vou ministrar agora, a gente tem aqui também. E é fundamental. Mas, por exemplo, já compreendendo o conhecimento ou a educação, não só nos ambientes formais, né, nos faz perceber como é que a gente pode levar esse conhecimento social nesse contexto, por exemplo, através de uma educação popular. Né? Através de uma educação popular para o contexto dos espaços formais e dialogar. Porque todo pedagogo acha muito bonito uma frase de dizer assim: nós vamos ultrapassar os muros da escola. Isso fica muito em uma falácia. Retórica, né? Fica muito preso nisso aí. Mas como é que a gente materializa? As pessoas, elas estão em um processo dinâmico de construção de saberes, em todos os espaços. Só que um espaço dito ainda da comunidade, da sociedade, é o quê? É o espaço formal. O que é complicado, o que é difícil perceber tudo isso, né? E aí, quando a gente vem com esse processo revolucionário, né, ou transformador, ou reflexivo, vai enfrentar todos os embates. Ainda bem que a gente está preparado para o embate, né? E aí, como eu disse, a grande maior parte dos colegas caminha na mesma perspectiva. Então, a questão é como afinar o discurso para chegar, romper ainda com essa base organizacional que a gente sabe que existe dentro dos ambientes universitários, dos ambientes das escolas, mas que é extremamente complicado. Então, por exemplo, nós vemos alunos e estudantes de estágios em que eles dizem que nos municípios da região do Maciço de Baturité, para você iniciar a aula, o professor, a professora vai rezar com as crianças do Pai Nosso. O Pai Nosso, né? Professor, eu posso rezar o Pai Nosso? Pode. Mas o Brasil, ele é constitucionalmente um Estado laico. Rege o Pai Nosso, rege para todas as outras religiões. Perfeito. Entendeu? Ou você parte de um conhecimento que ele seja demandado pela diversidade, ou de uma forma em monólogo, não adianta mais. Não tem. Então, quando chega na prática, esse discurso ele é muito materializado real ainda. Né? Ele é muito. Você pode ver, por exemplo, nos espaços públicos, os católicos. Imagine, por exemplo, se fosse uma imagem de orixá. Um espaço público, né? Como é que seria? Você não pode? Eu estou dizendo que o Brasil é um Estado laico. Se tem de um, tem que ser de todo mundo. Se não, não tenha. Não tenha. Promova um discurso interreligioso. Aí é outra perspectiva. E é interessante, Igor, a gente tentar compreender que, quando eu falo epistemologia de terreiro, eu não falo em uma perspectiva proselitista. De jeito nenhum. Eu não estou tentando agir em uma perspectiva doutrinatória. Não. Eu estou tentando aí dialogar, sim, com base no conhecimento que existem
a partir de uma população. Que população é essa, Pai Lincoln? A população de Torreira. Está entendendo? Assim como, por exemplo, o indígena está preocupado com duas vertentes. A educação escolar indígena para os povos indígenas e a Lei 11.645 para os não índios perceberem todo o processo, né, de escravização que os povos indígenas sofreram, como acontece a manutenção dessa escravização até hoje, dessa colonialidade para os povos indígenas, como no Dia do Índio, nós ainda vamos ver as pintadas de índio, né, protagonizando aquele mito, né, do índio como uma figura que é dependente do Estado, ou seja, que não é protagonista da sua própria história, que não constrói a sua história, que não ocupa cargo público, que não é vereador, que não é professora, que não é professor, entendeu? Então, com base nisso, a gente fica pensando, como é que nós vamos atuar? Essas leis, elas vêm nessa linha de análise, que é profundo, é demais. A gente tem que discutir isso todo dia, porque o racismo ele é todo dia. O racismo hoje, ele está exacerbado, né? Ele está exacerbado. Por quê? Parece que todos os racistas que estavam nas caixinhas, com esse governo fascista aí, eles eclodiram de forma muito enérgica para o embate. E aí a gente tem que discutir isso todo dia. O racismo ele é estrutural mesmo e ele tem diversas nuances. Ele está na economia, ele está na justiça, ele está na escola, ele está com a população de terreiro, ele na está universidade, ele está na universidade, ele está no embranquecer para se adaptar, né? Que é o que a população negra vai fazer para tentar sobreviver na grande maior parte das vezes. Sim. Se ela vai para o combate, ela é posta para fora. Então, com base nisso, a gente fica pensando, cara, nosso trabalho é de gerações. De gerações. Tem dois pontinhos que eu acho que a gente não esgota nessa conversa, mas que a sua fala também me estimulam muito para pensar. A atualização até hoje da fábula das três raças, né, como Roberto da Mata dizia, ou então do mito de uma democracia racial, né, como Florestan Fernandes, né, revelou enquanto falácia. Isso indicando, por exemplo, que a desigualdade no Brasil ela era apenas por classe, e ela não é, né? Ela é por etnia, ela é por raça, né? Por processos de racialização, melhor dizendo, por gênero, por sexualidade e por aí vai, né? Então, a necessidade de se pensar uma escola também, que ela não vá, por exemplo, achar que o aumento no número de vagas para matrícula, né? Ou um bom desempenho no PISA, né, ou nas grandes avaliações, ela é sinônimo, por exemplo, de uma educação transformadora, né, porque não é. Ou então uma escola que se pergunta porque, a despeito de ser muito bem estruturada do ponto de vista legal, tem muitas evasões. Os sujeitos não se reconhecem, né, os sujeitos não têm sua trajetória, como você falou muito bem, das crianças de terreiro, por exemplo, enfim, em termos de pertença, posto tanto no currículo, quanto nas ações pedagógicas, quanto nos processos avaliativos, né? Quer dizer, existe um modo de estar no mundo diferente, um modo de ler o mundo diferente, um conjunto de valores que são diferentes e que são apreciados por um método padrão, né? E esse método padrão enfim, o que a gente entende, né, por essa modernidade hegemônica, enfim, europeia, embranquecida, hétero, cis, por aí vai, né? Tem uma série de distinções. Eu queria, meu amigo, assim, já começando a agradecer, falar um pouquinho do nosso trabalho. A gente está tendo o prazer de ter você nesse momento aberto, em que a gente faz a interlocução com vários companheiros e companheiras nesse espaço, que é o Instagram,
mas também tendo o prazer de contar com você dentro do nosso curso de qualificação. A gente aproveitou esse momento de distanciamento social para dar um passo atrás e se pensar também enquanto capoeiras, e mais do que isso, né? Se pensar no sentido de nos construirmos enquanto escola. E aí, as suas observações, as suas reflexões, as suas partilhas no que diz respeito a currículo, prática pedagógica, a necessidade de ultrapassagem desses modelos, né, que são modelos de norma, que são os instituídos, eles são de suma importância para a gente, né? Bom, eu queria que você, de repente, fizesse alguma consideração a respeito dessa nossa tentativa. Nós estamos querendo cada vez mais nos aproximarmos dos espaços ditos formais de educação para tensionar os currículos e as práticas pedagógicas, mas, ao mesmo tempo, nos constituirmos como, né, você muito bem colocou, a partir de um exemplo de epistemologia dos terreiros, né? Um lugar que se pensa, que compõe conhecimento, um lugar que tem suas próprias chaves de leitura do mundo e que não vai admitir invisibilizações, subalternizações ou violências de qualquer ordem, né? Se pudesse comentar um pouco sobre isso a partir da sua experiência com os terreiros. Pronto. Eu já aproveitando no contexto da formação, eu acho que é interessante a gente pensar a capoeira na escola, né? A capoeira na escola. Como nós vamos pensar, por exemplo, a capoeira na escola? Como é que a capoeira ela está sendo... como é que ela está julgando na escola, dentro da escola? Entendeu? Qual é o professor que está trabalhando a capoeira na sua prática pedagógica? Eu acho que isso é fundamental para a gente exercer porque essa é a minha... Então, por exemplo, você vai ver o professor que está na capoeira na escola, ou ele é o professor de educação física, né? Ou ele é um professor de algum projeto inserido na escola. Sim. Ou, às vezes, até voluntário da própria comunidade. E aí, a capoeira, ela não se aproxima das disciplinas, né? Eu detesto esse nome disciplina, componente, mas até o Tom, um colega nosso da SEDUC, que também é de terreiro, ele colocou a grade curricular, ela nos aprisiona, né? E a disciplina também. E aí a gente fica pensando nessas componentes curriculares, como é que nós vamos estar inserindo, por exemplo, a capoeira nessas outras componentes, no ensino de português, na matemática, na geografia, né? Na própria recreação, ou na educação física, nas artes. Por quê? Porque nós estamos falando de um complexo todo que a capoeira nos dá como possibilidade de desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens. E que dentro da escola ainda é interiorizado, né? Não é subalternizado ou não utilizado pelos professores. Então, você chega, por exemplo, né, os alunos mais donados, mais revolucionários da sala de aula. Eles são os mais amados pelo professor de capoeira ou na capoeira. Você pode perceber isso. Por quê? Porque essa dificuldade, né, da disciplina, olha o nome, da disciplina compreender aquela criança ou aquele... Por quê? Porque aquele não aprisiona o corpo. Aprisiona o corpo, aprisiona a mente. Ele vai alienando realmente e nos domesticando, nos domando aquele processo, né, de educação bancária, do que Paulo Freire nos chama a atenção para isso. A ideia do conhecimento. Não me percebo nesse conhecimento. Não me torno protagonista desse conhecimento. Então, com base nisso, a capoeira ela chega e nos faz pensar um conhecimento como a ginga, um corpo com ginga. É um conhecimento construído
e um processo de interação muito profundo, que para a gente é fundamental. Eu não vou nem chegar nas epistemologias de terreiro, que eu já falei muito. E é interessante agora focar na capoeira. Por quê? Porque, a gente percebe que é interessante demais. Gael chorando aqui, desculpa, Lincoln. Pronto, vá. É interessante demais estar pensando, né? Como é que a capoeira vai estar promovendo esse diálogo? Ou como é que ela vai subalternar? Ou subalternar, desculpa. Perfeito, meu querido. Eu agradeço demais. Estou aqui como vários de nós, né, numa quarentena em que a gente vai se dividindo entre, né, as questões domésticas, a paternidade, o trabalho, a militância, né, o fazer político, enfim, mas foi com muito prazer, assim, já me encaminhando, né, ou encaminhando assim a nossa live para o fim. Muito prazer que a gente recebeu você aqui, meu camarada. Eu, particularmente, sou seu fã, a gente conversa aí horas e horas e não nos cansamos, e é sempre uma conversa que ela é potente, mas ela é leve, né? Ela é humilde no sentido da partilha dos seus conhecimentos, mas ao mesmo tempo ela é super inquietante, questionadora, porque sempre busca a nos conduzir para trilhar outros caminhos, para explorar outros caminhos que não são o da comodidade, né? Então, eu agradeço muito, Lincoln, em nome do Água de Beber, claro, em meu nome, mas em nome do Água de Beber, em nome do nosso mestre, o mestre Robério. Já fica um convite para que você vá conhecer o nosso espaço aqui, e que nós também possamos, eu já estou me convidando, conhecer o seu espaço. Então, logo esse distanciamento social acabe, que a gente reafirme esses laços, que a gente pense a partir dessa potência dentro e fora da universidade, né? E é isso, meu amigo. Motumbá, brigadão, um abraço grande. Se você quiser falar mais alguma coisa. Quero. Eu quero agradecer ao seu convite, né? Ao convite do grupo, né? Ao mestre, a todos e todas que vieram nos escutar, nos assistir nessa tarde de hoje, né? Todos os capoeiristas, todos os mestres, todos os nossos alunos que entraram na live, todos os colegas, professores, né? Aos meus filhos de santo também, que estão distantes do isolamento social, que entraram, né? Para tentar compreender muito. Um beijo, Zé, uma Milena, todos os outros que estão aí, né? Hoje já passaram pela live. Aos professores e professoras também, que estão refletindo com base nisso. Eu acho que é um processo que ele é necessário, fundamental e urgente para a gente promover essas reflexões e transformações, possibilidade de transformações. E como eu sou muito agoniado, porque eu sou de Xangô, né, eu fico muito preocupado na ação. Tá entendendo? Na ação. Então, dentro da formação de professores, eu fico com as práticas pedagógicas. Como é que nós vamos pensar práticas pedagógicas? Como é que a minha sala de aula ela vira um laboratório para dezenas de outras salas de aulas diferentes? Entendeu? Então, com base nisso, eu atuo nas disciplinas dentro da pedagogia. Quando eu estou só na pedagogia, quando eu estou no IH, e todos os outros cursos, eu vou provocando essas discussões, né? Que esse é o nosso universo. Esse é o nosso momento de reparação, né? E é o momento da gente pensar também uma nova condução para uma nova existência. A gente sabe que depois dessa pandemia, o mundo não vai ser mais os mesmos e nem as pessoas, né? Então, como nós vamos nos tornar mais sensíveis, mais humanos, né? Mais dignos de reconhecer a amorosidade do outro, mais dignos de reconhecer que todos nós estamos em integridade. Talvez essa não seja a palavra correta, mas nesse processo realmente do que
o mestre Nego Bispo de biointeração, que ele é para além de uma ideia material, e sim de uma ideia material, ancestral, plano de vida, né? Plano de vidas. E aí, muito obrigado. Dizer que nós estamos sempre aqui e quando quiser outro bate-papo, é só me chamar, viu? A gente vai querer sim, meu amigo. Obrigadíssimo, Lincoln. Obrigado demais. É realmente um chamado para a gente pensar esse momento, essa parada que é brusca. E muito bacana, como eu disse, importante para a gente, para a nossa formação pessoal enquanto escola, enquanto coletivo, ter a partilha, né, de momentos desses com pessoas como você, né? Agradecer também a todo mundo que entrou. A live serve um pouquinho para a gente matar a saudade. Muita gente que estava com saudade aí. Valdélia, um beijo grande. Companheiros e companheiras da escola da gente, de outras escolas que estão em outras cidades, outros estados, outros países. Professores e professoras, colegas nossos da Unilab. Então, agradecer a todos vocês, porque a gente vai trilhando esse caminho também coletivamente, né, Lincoln? Essa ação, né, de transformação, ela só funciona se, de fato, ela também for um projeto coletivo, como o mestre Nego Bispo gosta de dizer, circular e plural, né? Plural. Né? Então, é isso, gente. Fiquem ligados aí. Tem mais programação para a próxima semana do SECAB. Algumas surpresas boas. A semana está preenchida aí de gente bacana, interessante, e a gente vai dando continuidade a esse processo formativo e também de reflexão coletiva. Lincoln, brigadíssimo, meu querido. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Um abraço, mestre Roberto. Grande abraço. Saúde para nós.